Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Marcos, capítulo 12, agora a terceira parte, que nós vamos iniciar aqui, tá bom? Então, repetindo, Santo Evangelho no livro de Marcos, capítulo 12, na terceira parte, aonde que vai se iniciar no versículo 28, aonde vai falar dos maior mandamento. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Toda glória pertence a Deus. Deixa eu só. Pronto. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: e aproximando. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que isso. E aproximando-os, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondendo-lhe, primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e todas as forças, amar o próximo e a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo o que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Vamos parar por aqui. Então, nós vamos. Irmãos, perdoe, porque ainda a garganta não está muito bom. Mas Deus vai dar graça aqui, né? Nós vamos ler. Irmãos, quando nós lemos aqui no versículo 28, nós vemos aqui que, aproximando aqui um dos escribas, né? Nós estamos observando aqui que essa expressão dele, glória a Deus, estava aqui perguntando sobre. Veja que ele perguntou um mandamento, né? Ele falou assim, ó, e aproximando um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então, ele só perguntou o primeiro mandamento. Jesus vai e dá dois mandamentos para ele. Primeiro, amar a Deus, né? E depois o seu próximo. Jesus complementou os dois com esses dois mandamentos. E nós vemos aqui, irmãos, que logo Jesus, no versículo 29, vai dar a resposta do primeiro mandamento. Ele diz aqui que o primeiro de todos os mandamentos é: ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E depois, aqui ele já falou o primeiro mandamento. O 30, depois ele vai falar do segundo. Então vamos aqui no primeiro mandamento. Irmãos, vamos até no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, vamos observar lá no capítulo 6, no versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Então diz assim, ó: amarás, perdão, ao 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você viu de onde o Senhor Jesus tirou, irmãos? Versículo 5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, igreja, nossos irmãos, prestam bem atenção. Que alguém possa falar assim, Jesus, ele deu esse mandamento novo. Sim, um novo mandamento que ele nos deu é amar uns aos outros como ele amou a nós. Esse é o mandamento novo que ele tem dado na nova aliança. Mas já está aqui nas Escrituras, no Antigo Testamento, sobre amar a Deus. E aqui Jesus ele enfatiza, né, que nós devemos amar de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Quer dizer, o nosso corpo físico também. O nosso corpo físico também tem que amar a Deus. Irmão, e isso envolve tudo na nossa vida, sabe? Olha, irmãos, parece que eu uso o costume, né? Mas, na verdade, você vê que até as nossas vestimentas declaram o amor que nós temos por Deus também. A alma que tem desejo de amar de todo o teu coração, até nas vestimentas, no falar, na declaração do seu coração, tudo isso é adoração ao nosso eterno Deus. Tá bem? Então, vejamos aqui, irmãos, voltando agora no livro de Marcos outra vez, então nós vemos aqui que essa passagem da Escritura, que os judeus piedosos, né, eles eram para recitar toda manhã, porque se vocês derem uma olhada em Deuteronômio, e der a continuidade ali, depois do versículo 7, 8, era a ordenança de Deus que o pai passava para filho, sentava com ele, ensinava os mandamentos, para que eles não esquecessem, tinha que escrever nas mãos, para que ficava na fronte deles assim, às vezes eles olhavam na mão, né? Ficava fazendo assim, via. Bom, enfim, eles estavam sempre, glória ao nome do Senhor Jesus, sempre ali com a mente nos ensinamentos do Senhor Jesus. Tá bom, eles estavam sempre com a mente no Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus. Então, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, já deu uma boa melhor. Aqui nós vemos então, amados, que eles tinham, louvado seja Deus, eles recitavam, os judeus, eles recitavam, irmãos, eles liam, eles gravavam os mandamentos do Senhor, justamente para não esquecer, para não pecar diante de Deus. Por isso que os mandamentos, ele estava sempre sendo lançado ali para que eles não desviassem. Vocês podem ver no livro de Josué, no primeiro capítulo, o Senhor Deus ordena a Josué não se afastar dos mandamentos que foi ordenado e que não desviasse dele, mas que meditasse nele dia e noite, porque isso aproximaria uma comunhão com Deus, né? Uma comunhão, estaria sempre lembrando de Deus, estaria meditando dos seus mandamentos, que isso também é para nós nos dias de hoje também, tá bom, irmãos? Hoje nós precisamos ter a meditação com o Senhor, conversando com Ele, lendo as Escrituras, guardando os seus mandamentos. E não são todos que guardam os mandamentos. E não têm, às vezes, o conhecimento pleno dos mandamentos do Senhor, das doutrinas, e às vezes a um falatório assim, vamos, mas hoje tem doutrina, eu vou numa igreja, só tem doutrina, e assim prefere buscar uma outro tipo, uma palavra de libertação, uma palavra de outro tipo que vai resolver o problema pessoal. E Deus ensina totalmente o contrário disso. O nosso Pai Celestial, ele ensina que nós devemos guardar a sua palavra, nós devemos guardar os seus ensinamentos, meditar dia e noite para não errar na presença de Deus. Então, quando nós aprendemos, irmãos, a meditar, quando nós aprendemos a entrar nas escrituras sagradas de Deus, então, queridos, nós percebemos que
nós erramos menos, porque é mais iluminação. Eu vou dar uma explanação melhor para vocês, tá bem? Vamos falar materialmente, tá bem? Suponhamos assim, irmão, materialmente. Imagina assim, vocês, irmãs que estão em casa, vocês vão comprar um liquidificador. Então, o que que você... Um liquidificador vem junto com ele o quê? Um manual. Um manual, como você vai utilizar ele. Depois você compra lá uma geladeira, vem manual. Tudo que você comprar, um eletrodoméstico, vai vir manual. Se comprar um carro, vem o manual do veículo também. E se você compra todo tipo de aparelhos, vem o manual. Se você comprar um órgão eletrônico, vem o manual. Irmãos, e aí fica a pergunta: e o manual do crente, do cristão, qual é? Se nós recebemos a graça de Jesus Cristo, recebemos o perdão do nosso Pai Celestial e de seu Filho, então nós recebemos a graça. E essa graça também vem no manual. E qual é o manual? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Todos nós temos um livro, que é a Bíblia Sagrada. Todos vocês têm ela. Está aí. Então, irmãos, por exemplo, se vocês compram esses aparelhos domésticos e vocês ignoram a ler o manual desse aparelho, com certeza vocês vão errar 70 a 100%. Alguém vai pôr na tomada de força errada por falta de uma orientação que você negligenciou, porque o manual estava lá, prontinho para te ensinar. Entendeu? Então, irmãos, é assim que nós temos que aprender. Só que a maioria compra os produtos e ignora o manual, tá bom? Vocês veem que vocês compram os remédios, vocês podem ver que tem um manual que vem lá, um receituário ali, né? Tá lá dentro do remédio para você ler, né? Então, veja, a maioria não lê, só quer tomar o comprimido. Então, tudo que nós compramos, que é novo, claro que está vindo, vem um manualzinho para nos explicar. A mesma coisa, vamos voltar para o espiritual, irmão. O crente tem um manual. É a Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Ela tem que ser, ela tem que ser consumida, sim, pela nosso ser. Por quê? Porque ela fala de Cristo Jesus. Ela direciona para Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, no manual, nós temos a doutrina, nós temos ensinamento, nesse manual santo, que é a Bíblia Sagrada, nós temos as promessas de Deus, fala sobre ele, fala sobre o seu filho, sobre o seu reino, sobre a salvação, sobre a perdição eterna. Então, tudo está lá dentro, tá certo? Está dentro da Sagrada Escritura. Então, amados, quando o crente ele lê as Sagradas Escrituras e começa a meditar nas palavras de Deus, e o seu espírito se aproxima do Senhor, ela peca menos, ela erra menos, porque ela tem entendimento do Senhor. Ela realmente está seguindo o manual, espiritualmente dizendo, a Bíblia, para ela orar a Deus, saber fazer os seus pedidos ao Senhor, também mostrar o bom testemunho que tem. E nós vemos aqui, então, irmãos, que a Bíblia Sagrada ela é importantíssima, como esses judeus eles tinham os Antigo Testamento. Foi aí que esse escriba fez essa pergunta, né? Então ele estava ali, irmãos, eles eram piedosos, eles recitavam de manhã, eles recitavam à tarde, né? E aí ele tinha o Senhor nosso Deus como o único Senhor. Então isso identificava um sentimento, né, irmãos? Um sentimento muito forte, fundamental, com o qual a pessoa devia, né, se relacionar. Então, eles se relacionavam assim, irmãos. E nós, crentes, precisamos nos relacionar melhor com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmão, nós desprezamos sim, deixamos de meditar, nós vamos procurar outras fontes, tipo assim, você está com algum problema, às vezes você dobrar o joelho, conversar com Deus, entrar ali, espiritualmente, aquela conversa íntima com o Senhor, é mais fácil você procurar alguém para você
relatar o seu problema, que não vão resolver. Quem resolve o problema do cristão é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele se assenhorou de nós. Ele é o nosso pastor. E ele conhece quem tem necessidade e quem não tem necessidade. E aí, o único problema é nós. Nós é que às vezes desprezamos isto. Então, amados, quando o Senhor Jesus, voltando agora, vamos voltar lá para Marcos, né? No capítulo 12, e o Senhor Jesus, ele deu esse primeiro verso, depois o segundo, o versículo 31, segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Isso nós podemos ver, irmãos, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vamos até lá. Vamos lá no livro de Levítico. Toda a glória a Deus. Levítico, capítulo 19. Ó Deus. Olha, 19, versículo 18, né? Não te guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E tem outras referências. Então, você vê que o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, ele também tem tirado essas passagens, irmãos. Então, nós vemos que o escriba, ele, nesse versículo 31, o Senhor Jesus vai respondendo, né? Porque o escriba só fez uma pergunta do primeiro mandamento. Jesus dá os dois para ele, né? Quer dizer, está mais enfatizado sobre o amor de Deus. Então, o primeiro mandamento, antes de Jesus, ninguém havia ligado esses dois mandamentos, que é o Levítico 19, versículo 18, também com Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 5, né? O versículo 4, 5 e o 6. Mas isso se tornou um padrão, irmãos, para nós que somos seguidores do nosso Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada, irmãos? Olha só, isso acabou virando um padrão para nós, porque isso chamou para nós mais atenção. E esses dois mandamentos, irmãos, ele vem dos 10 mandamentos também, porque os 4 primeiros mandamentos de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, é referente a Deus, e os outros 6 últimos é referente ao próximo. Então, o Senhor Jesus, ele, veja que ele não abrogou nenhum mandamento. Ele cumpriu os mandamentos e ele deixa aqui explicado bem para nós. Vamos dar uma olhada também no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 8 a 10. Vamos lá. Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Seria assim um amor, né? Um amor mútuo entre nós. Diz assim, ó: ninguém devais alguma coisa a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que passagem linda. Isso tem que estar gravado nos vossos corações. No coração do cristão, tem que estar bem gravado. Podemos ver isso no livro de Gálatas também, no versículo 14. Vamos até Gálatas, bem, no capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aqui, irmãos. Glória a Jesus. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, muitas vezes nós escutamos, né? Nós sempre estamos ouvindo isso. Sempre vocês aprendem
os irmãos orientam, dizendo, irmãos, nós temos que amar os nossos irmãos, amar o próximo. E só que, se não lê a Bíblia direito, irmãos, o amor fica superficial, amar, amar. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada e você acaba ensinando o teu próximo, o teu irmão, a tua irmã, por que que eu tenho que te amar? Porque a resposta está na Bíblia. Você cumpre a lei. Tá vendo? A passagem linda e maravilhosa, como está aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos o nosso próximo, essa é a vontade de Deus, cumpriu toda a lei. Não há adultério, não há prostituição, não há, vamos dizer, ganância, cobiça dos bens das outras pessoas, dos seus irmãos e de todas as outras coisas. Quer dizer, o amor, ela realmente, ela cumpre toda a lei, porque esse amor também você tem por Deus e esse amor você tem pelos teus irmãos, o próximo, tá bem? Agora, é só os irmãos que estão na fé ou as pessoas que são próximas a vocês? As pessoas também que são próximas a vocês. Não é só o amor na fé. O amor tem que ser para todos, até para os teus inimigos. Amarás os teus inimigos, terá amor por eles, compaixão. E se você ama o teu inimigo, com certeza você deve estar apresentando eles na mão do Senhor, para que o Senhor tenha piedade deles, tenha misericórdia deles. Não é verdade? Com licença. Então, quando Deus olha nos corações de cada um de vocês, cristão, que faz esse procedimento, alegra a Deus, porque essa é a vontade do Pai Celestial. E com isso nós crescemos no amor. E com esse mesmo amor nós conhecemos Deus melhor. Olha que coisa linda, irmãos. E Deus vai aparecendo. Vamos ver uma outra passagem também na palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Tiago está quase lá no fim do Velho Testamento. Vamos lá. Olha aqui. Glória a Jesus. Tiago vem depois de Hebreus, tá bom? Capítulo 2, nós vamos ver aqui, do versículo 8 ao 11. Olha o que diz a palavra. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenado pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Irmãos, e aqui tem mais pela frente. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês meditem entre vós e responda para o Senhor Jesus. Temos acepção de pessoas no meio de nós ou não temos? Temos, não é verdade? Porque o verdadeiro amor não faz acepção de pessoas. Então, amados, quando vocês perceberem que alguém está fazendo acepção de vocês, é porque não tem amor de Jesus Cristo. O amor não é completo e é fingido, porque separam classes. E isso, infelizmente, existe muito no meio de nós. Por exemplo, tem irmãos que às vezes ele tem posses ou tem algum cargo, alguma coisa, não é verdade? Então, seleciona o que vão ficar perto deles ou delas. A verdade é essa. E às vezes os menos favorecidos, os mais humildes, os mais pobres, às vezes não estão nas mesas nem nas rodas desses servos ou dessas servas de Deus. Mas nas saudações, a paz de Deus com todo, mas no coração não é desse jeito. Então, irmãos,
aqui fica um ensinamento para todos vocês e para mim. Não faça acepção de nenhum dos seus irmãos, principalmente os menos favorecidos, porque os menos favorecidos sentem dores, têm sentimento igual a nós. Todos nós temos sentimentos. Não é verdade, irmãos? Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, abrace todos os seus amados e amadas irmãos. Não faça distinção de nada. Porque, como está aqui a palavra, repetindo em Tiago, capítulo 8, todavia, se cumprides conforme as Escrituras. Então, você viu que nós conversamos lá atrás sobre o manual, né? As Escrituras é um manual. Vocês sabem disso. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada é um manual na tua mão. É um livro sagrado que te ensina. Tanto que nós abrimos o manual aqui, nós agora estamos falando sobre amar a Deus e amar o seu próximo. Agora nós estamos aqui nesse manual, abrindo ele uma escritura tão santa, que ele está dizendo que amará o teu próximo como a ti mesmo. E se fizer isso, tá muito bom. Agora, se fizer acepção, comete pecado e sois condenado pela lei dos transgressores. A própria palavra, glória ao nome do Senhor Jesus. A própria palavra de Deus, ela está nos mostrando. E aí, irmãos, com o manual que nós temos, vamos ser desobedientes ou vamos ser obedientes à palavra de Deus? O Senhor Ele quer que nós brilhamos na presença dele. Ele quer que nós sejamos, apareça a nossa semelhança, a imagem dele, nós somos feitos, claro, e a sua semelhança. Mas como tínhamos, Adão e Eva pecou, perdemos a semelhança de Deus, porque quando o pecado entrou, não tem nada mais a ver com Deus. Mas Cristo vem, recupera nós e nos traz de novo para a semelhança de Deus. E qual é a semelhança? O amor. Vem o amor, vem a longanimidade, vem a bondade, vem tudo que o Espírito Santo vai fazer em nós, se nós deixarmos, claro, o fruto do Espírito Santo brotar dentro de nós. E isso, louvado seja Deus, não é mesmo? Sim, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, guarda essas mensagens dentro dos vossos corações. Vamos ver mais uma passagem na primeira epístola de João, no capítulo. Deixa eu dar uma observada aqui, no capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo João, que é universal, né? No capítulo 4, vamos dar uma observada aqui. Glória a Deus. No versículo 11, diz assim, ó: Amados, se Deus é assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Cumprimento da lei. Tá vendo? Vamos observar no versículo 19 que ele diz: Nós o amamos porque nos amou primeiro. Então, veja, nós o amamos porque nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Está vendo? Isso aqui está na epístola, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 11, 19 e 20. Então, queridos, nós temos que sair daqui com obediência ao Senhor, com reverência. Se verdadeiramente nós amamos a Deus, também nós amamos o próximo. Louvado seja Deus. Então, esse versículo, vamos voltar agora para, glória a Deus, voltando para Marcos capítulo 12, no versículo 31, Jesus deixou muito claro isso aqui. Então, o escriba, no versículo 32, ele vai dizer: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti. Olha só, irmãos, ele já está respondendo desta forma, né? Aí ele diz: eis que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força, amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Irmãos, o que nós aprendemos aqui?
que se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o teu próximo, não precisa de sacrifício, irmão, não precisa se matar sacrificando. Porque o próprio amor te traz na santidade do Senhor. Depois o resto é simples. Se você ama, você vai dobrar o teu joelho, você vai falar com Deus, você vai falar com o Senhor Jesus, você vai falar com o Espírito Santo, porque aí alguém vai falar, mas falar com o Espírito Santo? Claro, ele é uma pessoa também. Aliás, ele está aqui na terra. O Senhor Jesus enviou ele para nós aqui na terra, ele está aqui para nos ajudar. E aquele momento que você não consegue, sabe, dor de alma, aí o Espírito Santo entra e faz uma oração que você vai falar, meu Deus, mas da onde veio essa oração? É o Espírito Santo te auxiliando, te ajudando. Não é verdade, irmãos? Então vejamos aqui nessa passagem, tá bem, irmãos, que aqui no livro de Marcos, nós estamos vendo aqui que somente Marcos registrou a resposta desse escriba, em outros não está registrado. Mas aqui no livro de Marcos, ele está registrado, irmãos, também essa resposta do escriba e o louvor do Senhor Jesus. Então, irmão, ele viu que o amor que de Jesus falou era muito mais importante do que aquelas ofertas queimadas, aquele sacrifício. Ele entendeu. Ele falou, mas então, nós estamos fazendo oferta, queimada, sacrifício, e sendo que nós poderíamos amar mais a Deus e amar o próximo, ele é mais precioso, é mais forte do que isso? Sim, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Oh, glória a Deus! Santo é o Senhor. Então, irmãos, se houver entre nós alguma pessoa que faz acepção, tome cuidado. Tome cuidado que você vai estar em pecado. Você está em pecado. E às vezes a gente não percebe, viu, irmão? Nós temos que vigiar. Isso aí já vem dentro de nós, nesse corpo pecaminoso. Já vem dentro de nós. Então, tem pessoas que a gente quer repudiar, tem pessoa que a gente não quer que esteja perto da gente, né? Então, irmãos, tomem cuidado nessa passagem, tá bom? É claro também que os outros, às vezes, a pessoa ela não é sábia, não tem entendimento e às vezes quer se intrometer na vida de outra pessoa. Aí você tem que fechar as guardas, mas amar, não deixar de amar, mas não dar liberdade, porque senão depois também pode atrapalhar a vida de vocês. Então não é assim, tá bem? Vamos voltar para as Escrituras. Jesus, no versículo 34, nós vemos que Jesus tinha respondido para ele e falou: Olha, você não está longe do reino de Deus, não é verdade? Então, o que o nosso Senhor Jesus disse para esse escriba? Uma resposta tão sábia, né? Porque o escriba respondeu sabiamente essa, né? E o Senhor, então, fala com ele, avaliando, o Senhor Jesus avaliou ele, olha só, Jesus respondendo para o escriba, vendo que ele respondeu sabiamente, Jesus avaliou ele. Como que Jesus Cristo avaliou? Falou assim, ó, não estás longe do reino de Deus. Ele foi avaliado, porque ele teve uma sabedoria. Irmãos, nós temos que ter essa sabedoria, tá bom? Vamos ser sábios, irmãos. Glória a Deus. Então, você pode ver que outros escribas estavam tentando derrubar Jesus. Esse aqui, ele já foi mais sábio. Ele entrou no caminho certinho e conversou com o Senhor Jesus. E Jesus falou para esse escriba que ele estava bem perto do reino de Deus. Os outros estavam muito longe, muito longe. Amados, então agora nós vamos ler. Aqui vai falar sobre Cristo, né? Que eles falam que Jesus era filho de Davi. Então vamos ver aqui de quem Cristo é filho. Vamos ver pelas Escrituras de quem Cristo é filho. Vamos lá. Versículo 35. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como diz os escribas que Cristo é o filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho?
e a grande multidão o ouvia de boa vontade. E dizia-lhe a sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias. Que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação, um juízo gravíssimo. Vamos parar por aqui, irmãos. Vamos ver aqui essa passagem, no versículo 35, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui que, falando Jesus, dizia, ensinando no templo, falamos, quem diz os escribas que Cristo é o Filho, como dizem os escribas? O escriba falava, não, o Messias, o Cristo, ele é filho de Davi. Por isso que eles pensavam que ele ia sentar naquele trono terrestre ali de Davi. Tá certo? E aqui a palavra, né? Aí o Senhor Jesus faz aqui uma pergunta, é uma pergunta que Jesus está fazendo relacionada a esses escribas e o seu entendimento. Agora Jesus vai mostrar para nós de quem ele é filho, irmãos. Vamos abrir no próprio livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 1. No próprio livro de Marcos, vai responder, tá? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, está a resposta aqui. Não está escrito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Davi. Não está. Olha aí. Está escrito assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Esse já está identificado de quem Cristo é filho. É filho de Deus. Vamos dar mais uma outra observada no capítulo 8 de Marcos, no versículo 29. Vamos dar uma olhada lá também. Capítulo 8, versículo 29 diz assim, ó. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. E ele lhe disse, mas vós, que dizeis quem eu sou? Esse aqui é aquele momento, irmãos, que Jesus fez a pergunta, né, para os discípulos. E aqui ele fala assim, e vós, dizeis quem eu sou? E respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto, está respondido. Então, nós sabemos que ele é Filho de Deus. Mas vocês vão encontrar nas passagens da Bíblia que o cego, né? Nós vemos aquele cego que está na beira do caminho, quando viu a multidão passando, e era o Senhor Jesus, ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eles aprenderam ali nas sinagogas, né? Eles aprenderam, e realmente a genealogia de Jesus, se vocês olharem ali no livro de Mateus, no capítulo 1, ele vem vindo de Abraão, passa ali também por Davi, e vai chegando até Maria. Mas é uma genealogia terrena, né? Porque ele usou um corpo humano para que fosse manifestado, mas ele não é filho de nenhum deles, ele é filho de Deus. Só que pela promessa que Deus usou, que nem Abraão, naquele holocausto que ia ser feito, ao dar o seu filho, teu único filho, aquilo fez de Abraão, né? Mostrou a fé que ele tem em Deus. Claro que Deus não permitiu esse holocausto, mas Deus viu que o coração de Abraão estava uma fé firme e sólida diante do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor fez as promessas que iam nascer gerações através de Abraão. Enfim, irmãos, e aí Jesus tem que entrar nessa genealogia para a salvação do povo, todo na face da terra. Mas ele é filho de Deus. O mundo não existia quando Jesus ele está lá com o Pai, na eternidade. Então, nós temos esse entendimento que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Então, ele fez ele estava explicando, né, que os escribas estavam falando. Então, o Senhor Jesus, ele fala assim, a pergunta, né,
relacionado, nós vemos aqui que ele é filho de Deus. Aí, daqui a pouco, no versículo 36, ele fala que o próprio Davi disse, né? Disse assim, pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: sentarás na minha direita, até que os ponha pelos teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos abrir no livro de Salmo 110? Vamos ver o que está escrito no livro de Salmo 110, e é o primeiro verso, viu, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. Glória a Deus. Salmo 110, primeiro verso, diz claramente que Davi está falando do nosso Senhor Jesus, que ele chamava de meu Senhor, mas não. Olha aqui. Nossa, me perdoa aqui, mas o fiozinho está grande, que até para achar o 110 aqui, misericórdia. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Tá vendo? Davi reconheceu, através do Espírito Santo, usando a boca de Davi, saiu essa profecia que é o reino do Messias, é o reino do nosso Senhor Jesus. Vou repetir. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Glória a Deus. E os escribas ali, eles estavam entendendo totalmente diferente, né, amados? Nós vemos aqui depois, voltando aqui no versículo 36 e o 37, né? Nós estamos vendo aqui. Irmãos, isso aqui vocês também podem encontrar, tá bem? Nós podemos encontrar aqui, ó, a inspiração que Davi teve, nós podemos encontrar no 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, também está em Atos, capítulo 1, versículo 16. Os escribas, eles estão identificando Cristo como filho de Davi, que está aqui no versículo 35 e 36. Os escribas. Vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2. 2 Samuel. Glória a Jesus. Toda a glória pertence a Deus. Olha que diz aqui a palavra do Senhor. Então, vocês perceberam que a Sagrada Escritura é um manual, ela é um manual espiritual na nossa mão, para nos conduzir na perfeição, porque aqui nós vamos conhecendo mais o nosso Senhor, nosso Pai Celestial, e o seu Filho Jesus, e o Espírito Santo, porque está escrito na palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. É o manual. Estamos aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui 2 Samuel, né, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Jesus está lá falando, né, irmãos? Vamos dar uma olhada também no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 16. Atos, capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, diz assim, ó. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo diz, pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Está no livro de Salmos 41:9, tá bom? Glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, os escribas estavam identificando Jesus Cristo como filho de Davi, né? Mas Davi identificava Cristo como seu Senhor. Por consequente, o Cristo não era um mero descendente de Davi, né, irmãos? Ele não era mero descendente. Ele era, sim, irmãos, o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Era o Senhor de Davi também, né? Então, irmãos, isso também está escrito em Mateus, tá? Eu li essa passagem aqui, que eu peguei Atos, capítulo 1, versículo 16, irmãos, e eu coloquei aqui sobre
que o Espírito Santo, né, usasse pela boca de Davi acerca de Judas. Acabou entrando aqui no meio, mas depois vocês podem ver em Salmos 41, versículo 9, faz parte do assunto também. Agora, voltando lá para Marcos, finalizando essa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, e aqui ele vai dizendo que no versículo 38, né, 39, ele está dizendo que na sua doutrina, né, o Senhor disse assim, ó, no versículo 37 diz assim, ó, pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Então Jesus quebrou isso, tá bom, irmãos? O Senhor Jesus é filho de Deus. Pronto, está bem claro. Aí no versículo 38, ele vai dizer a sua doutrina. Agora Jesus vai dar uma doutrina dele. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e, e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram casas das viúvas e com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. Então, vamos ver aqui, irmãos, a doutrina do Senhor. Essa expressão que Jesus estava dizendo, irmãos, aqui no livro de Marcos, nós estamos vendo aqui no livro de Marcos, nós podemos ver, irmão, é uma pequena parte, claro, que você pode ver lá no livro de Mateus, capítulo 23. Vocês lembram que ele falava lá com ele? Ai de vós, fariseus, escribas, vocês são que nem um sepulcro caiado. Ali tem uma extensa, né? E Jesus fala ali sobre os escribas, né? Então, irmãos, o que Cristo tá falando para a multidão aqui e para as viúvas? Para que eles eram para guardar, vigiar, tomar cuidado com os escribas. Por que esses escribas? Porque eles eram falsos, irmãos. Conforme está aqui a palavra, esses escribas aqui, eles estavam tendo, irmãos, glória ao nome do Senhor, as intenções. Eles eram falsos aqui, porque gostavam muito de vestes compridas, e quais as intenções deles? Ser o maior, a se aparecerem, né? Então, o Senhor Jesus estava mostrando essas condenações que vai haver para eles. Bom, e quando ele citou esses 4 exemplos aqui que os escribas gostavam, irmãos, Jesus primeiro os condena por exibir, eles eram exibidos. Olha aqui, esses escribas, eles exibiam as suas vestiduras, né? Suas vestes compridas, exibiam as suas saudações. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer no meio de nós também, e acontece. Às vezes a gente quer mostrar alguma coisa, a gente quer exibir as coisas que nós temos, e Jesus está pedindo para nos guardar dessas coisas, tá bem, meus amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, tomamos bastante cuidado com isso, tá? Que Deus nos guarde. Então, eles exibiam as suas vestes compridas, eram vestes de festividade, estava exorbitante pelo uso diário, eles usavam diariamente, como está aqui nesse versículo 38. Nós podemos ver aqui, irmãos, conforme está escrito aqui, no versículo 38, eles estavam se identificando com as saudações nas praças. Então, todo mundo via eles lá na praça, fazendo suas saudações. Claro, o povo andava na rua, estava vendo. E claro que eles falam, nossa, esses homens são santos, os homens são muito dedicados a Deus e assim por diante. Nós estamos vendo essas coisas todas aqui, as saudações nos mercados, né? Eles se referiam ao fato dessas pessoas. E aí, irmãos, eles gostavam das festas, quando convidados de honra sentavam nas primeiras cadeiras das festas. Eram pessoas que faziam questão de estar nos primeiros lugares. E agora, o perigo é o versículo 40, irmãos. Que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Como é que eles devoravam a casa das viúvas? É porque as viúvas já estavam em necessidade, e eles iam lá com o pretexto de
de largas orações e ainda tirava o sustento das viúvas. Eles conseguiam, irmãos, tirarem, né, alguma coisa das viúvas, as ofertas que elas faziam. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, tem muito lugar que existe isso. Tem pessoas que vai fazer, irmãos, eu estou falando, tipo, universalmente também, é bem no mundo inteiro. Tem pessoas que às vezes cobram uma oração. Tem pessoas que às vezes cobram uma pregação, devorando. E a palavra de Deus é de graça, irmãos. O Senhor Jesus disse que nós devemos orar um pelo outro. Não há preço para se fazer uma oração, a não ser o próprio sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, irmão. A igreja está entendendo isso? É o sangue de Cristo Jesus em nossa vida. Então, irmãos, como que nós podemos, glória a Deus, como é que nós podemos, irmão, cobrar, glória ao nome do Senhor Jesus? Jamais. E aqui, esses escribas devoravam a casa das viúvas. Sabiam que elas tinham necessidade, eles tinham as intenções, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Iam lá e eles faziam esses pretextos e arrancavam alguma coisa. Já estavam em dificuldade. O que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27? A verdadeira religião para com Deus Pai é cuidar das viúvas nas suas tribulações, visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Qual é a tribulação das viúvas e dos órfãos naquela época? Eles estavam endividados, o marido morreu, não tinha dinheiro para pagar a comida dos seus filhos, as contas. Hoje, nos dias atuais, nós temos aí o INSS para aposentado, para os enfermos, por algum defeito físico de alguém, está aposentado. Mas naquela época o aleijado não tinha nada disso, o cego também não tinha nada disso, ele tinha que mendigar para ver se tinha alguma coisa para ele comer. E aqui nós estamos vendo nas escrituras, irmãos, que esses homens faziam essas coisas todas, gostavam de ficar nos mais altos dos banquetes, eles eram literalmente os primeiros, ou seja, os melhores, era o central de tudo. Então, irmãos, em Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 e 11, Jesus fala sobre tudo isso aqui. Então, amado, nós temos que tomar bastante cuidado, meus queridos, com a exibição, tá bem? Glória ao nome do Senhor. E temos cuidado, tá? Essas pessoas, tem muita pessoa espiritualmente que faz essas coisas aqui. Então, foi isso. Jesus, olha como o Senhor Jesus conhecia os corações dessas pessoas. Estavam defraudando a viúva. Mas a resposta de Jesus está aqui. Estes defraudadores de viúvas, roubando ela com pretexto, devorando elas, devorando as coisas pouco que aquelas mulheres tinham, ou os viúvos também, e eles terão uma condenação gravíssima diante de Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos aprender uma coisa junto aqui. Que o Senhor Jesus cubra-nos com o sangue dele. Mas, infelizmente, no meio de nós, existe sim, seja irmão, seja irmã, devoradores. Tentam passar alguém para trás, aproveita a fragilidade de irmãos, engana, mente, tiram dinheiro com pretexto de empréstimo para depois pagar com juros e sei lá mais o quê, e dá o calote. E tem tantos devoradores no meio de nós. Você acha que eles vão ficar impunes? Vocês acham que eles vão morrendo, vai indo para o céu? Eu não estou julgando, irmãos. Mas pela Bíblia aqui nós estamos entendendo quais são os destinos dessas pessoas. Não é verdade? Não é mesmo?
Quantos de nossas irmãs, nossos irmãos foram enganados pelos nossos próprios irmãos? Famílias, ou pode ser irmãos na fé, ou irmãs na fé, enganando para ficar com alguma coisa material e fazendo as pessoas, às vezes, passar por uma dificuldade tão grande e ainda são bonzinhos com pretexto e não sei o quê, e a pessoa até sendo enganada. Mas nos olhos de Deus, querida irmandade, ninguém escapa. Ah, não escapa não. Senhor Jesus, tudo que nós fizermos aqui na terra está registradinho lá no céu. Pode esquecer, pode ficar anos e anos no esquecimento, mas no dia do Senhor, naquele dia do tribunal, aquele dia lá, vai estar toda a surpresa dos atos de cada um. E bem-aventurado quem está andando com os ensinamentos de Jesus e obedecendo, claro. E trabalhando, obedecendo, e estará guardado. Mas os defraudadores, os enganadores, caloteiros, aqueles que defraudam, seja, irmãos, me perdoem em nome de Jesus. Isso aqui é grave demais. E não fiquem, no amor de Jesus, não fiquem bravos comigo, não. É a própria palavra de Deus que está ensinando. E nós temos que dar glória a Deus pelos ensinamentos. Jesus aqui, é claro que os escribas ficaram com raiva dele. Os escribas estavam errados e estavam em conforto. E Jesus desmascara ele. Irmãos, quantos avós, papaizinhos aposentados, que seus filhos colocaram eles numa situação tão difícil na vida deles? Não pagaram as dívidas, faz lá os empréstimos, não é verdade? Não, eu vou pagar, que não sei o quê, e depois larga, e já vi muito caso disso, não um nem de dois. Larga depois o pai, o avô endividado, não consegue nem pagar os remédios da enfermidade, das idades dele, e tem que correr para cá e tá humilhado e chora. Acabou a paz no coração deles por causa de uma palavra enganadora, de má intenção. Você acha que essas pessoas vão escapar do juízo de Deus? Porque aquele que mexe na menina dos olhos do Senhor, irmãos, guarda isso. Aqueles que mexer com os pequenininhos, que nem vocês que estão aqui, ó, aprendendo a palavra, aprendendo a andar com Jesus, com o manual espiritual nas tuas mãos, e vem um outro te enganando, e o Senhor permite? Permite, claro que permite. Mas ele te dá um escape, pode ficar tranquilo que você não vai morrer. O Senhor vai te dar escape. Mas só que aquele que fizer isso, ele tem uma conta muito alta. E eu não posso dizer se vai custar a vida dele ou dela. Mas uma coisa eu quero dizer, não gostaria de estar na pele dessa pessoa, não. Tá bom? Por quê, irmão? Porque é muito sério. Com Deus ninguém se brinca. Já no mundo, muitos artistas brincaram com Deus. Vocês viram o fim deles, né? Muitos zombaram de Jesus. Vocês viram o fim dele, né? Imagina nós agora, filhos de Deus, enganando o próximo. Estamos zombando de Jesus também ou não estamos? É falta de temor, falta de conhecer a palavra de Deus. Aí, esses senhores, irmãos, senhores, velhinhos, padecem endividado de 40 prestações, 60 prestações, e todo o salarinho dele que ele olhar lá, aquela dor, aquela picada do veneno, da mentira, do engano, doendo neles. E vai matando eles de dores, de dores, de dores. Então, às vezes, com o carro, da dívida do vô, da avó, sei lá, está com outra coisa usufruindo e não assume o compromisso com o seu avô, sua avó. Deixa eles em paz, irmão. A bênção deles já chegou, agora é a nossa. Vamos lutar. Tá bem? Então devemos nos guardar em nome de Jesus Cristo sobre esses assuntos. E esses são os devoradores. Isso também tem devoradores no meio de nós. Que Deus nos guarde
e cubra nós com o sangue de Jesus. Que vocês tenham a mente de Cristo e não haverá defraudar, não vai defraudar ninguém. Glória ao Senhor. Agora vamos terminar, irmãos, a palavra. Está faltando só 4 versinhos. Aqui vai falar sobre uma viúva pobre. Coisa linda, irmão. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito dinheiro, claro, né? Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, quer dizer, que sobrava, que tinha. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Não, todo o sustento dela, então quer dizer que ela não tenha dinheiro nem para ter a próxima refeição dela, né? Porque ela deixou tudo. Então, como que ela vai comprar uma refeiçãozinha, alguma coisinha para ela comer? Não tinha nada. Mas vamos o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, né? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus também era observador. Irmãos, nós temos que aprender a ser observadores, não julgar, tá bom? Mas observar tudo que está em nossa volta. Observar, nós aprendemos, Jesus estava aqui observando, ele estava de frente a uma arca, né, que nós estamos vendo aqui, ele estava ali nos pátios ali do gentil, no lugar do tesouro, irmãos, e ali colocava-se as moedas, tinha, irmãos, Deus já deu a graça de explicar isso em Mateus, tá? Havia lá uma forma que eles botavam a moeda, e a moeda ia rolando e caía lá no tesouro, fazia um barulho. E tinha uma buzininha do lado, apertava a buzina e falou, ó, já deram um dinheiro lá na arca do tesouro. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus aqui, ele tinha aquela, como eu te falei, na arca, ele tinha um formato de uma trombeta, então ele jogava ali e vai ampliando o som e aquela moedinha estava caindo lá. Mas nós vemos aqui, nesse versículo aqui, que essa mulher pobre, essa viúva, no versículo 42, ela estava vindo, irmãos, e, e ela tinha essas 2 moedas aqui pequenas de cobre, eram pequeno valor, por provavelmente até no nosso dinheiro, se for converter aí, é centavos, tá bem, irmãos? Muito pequeno valor. Então, a oferta dela, quando ela colocou aquelas 2 moedas, Jesus observando, então o Senhor falou que ela colocou uma das a maior oferta de tudo. Poderia, um exemplo, irmão, poderia um lá colocar 1.000 moedas e poderia dar, sei lá, muito dinheiro mesmo. E ela só deu centavos. Poderia alguém lá dar lá, vamos dizer, um talento, 60 quilos de ouro, e ela dá só 2 moedinhas de centavos para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. Ela deu mais do que aquele que deu um talento, um exemplo, um talento, tá bom? Por quê? Porque aquele que deu um talento, ele poderia ter 10 talentos, poderia ter 20 talentos, ou sei lá, é muito riquíssimo. Então, aquele talento lá que sobejou para ele. Ele tinha condições. Mas e a mulher? E essa mulher? Ela não tinha nada, irmãos. Então, ela foi. Você vê como que os olhos de Deus, como ele vê? Então, irmãos, às vezes, por favor, às vezes tem alguém que despreza em vocês por causa da sua situação financeira, por você não ter nada. Às vezes você não é convidado para estar numa festa com seus irmãos, seus parentes, porque você não tem nada. Às vezes só tem uma festa só dos ricão, mas o pobre às vezes não aparece. Claro que isso não é para todos os ricos, né, irmãos? Porque quem é espiritual, ele não olha a riqueza, ele olha coração e alma. Então, ele não tem acepção de pessoas, quem é cristão. Mas, infelizmente, alguns, né, irmãos, eles fazem essa acepção que já é pecado, faz as suas classes,
E aí, então o Senhor está dizendo para você que às vezes é desprezado, que às vezes ninguém te convida e as mesas são fartas para muitos e para você que gostaria de comer alguma coisinha junto com seus irmãos e você é esquecida. Jesus olha bem para você e diz que você é um dos maiores ou das maiores para Deus. Pode ter certeza que no céu vai ser muito diferente as coisas. Quem é humilhado será exaltado, quem está deixado para trás será o primeiro, tá bom? Então veja, Jesus olhou para aquela mulher, olhou para as necessidades dela. Irmãos, ela só tinha 2 moedinhas de 1 centavo. Ela não tinha mais nada. Ela vai e entrega na arca lá do tesouro. Então, quando ela entregou tudo, todo o seu meio de vida, é o meio de vida dela. Ela entregou isso. Então, irmão, o que que significa isso? Que realmente ela não ia ter o sustento para a próxima refeição dela. Ou seja, um almoço, um jantar, um pãozinho lá, ela não tinha mais condições. Ela ficou zeradinha. Como diz aqui nós, né? Numa linguagem bem popular, ela estava lisa, não tinha mais nada, não havia mais nenhum sustento. Irmãos, veja bem, vamos meditar nós aqui nesse momento, tá bom? Suponhamos que cada um aqui tem só R$ 1. Só R$ 1, tá bom? Ai, santo Deus. Nesse R$ 1, todos nós aqui, tá bom? E nós estamos indo na rua e o Senhor nos pede para dar esse R$ 1 para alguém ali que está mais necessitado que nós. Aí todos vocês está chegando perto do almoço e pelo menos comprar um pãozinho com R$ 1 dá. Pelo menos um pão, assim, até ver o que Deus vai preparar lá na frente. Aí você está com esse R$ 1, você ainda está seguro por causa desse R$ 1, que você sabe que você vai conseguir comprar um pãozinho, um pão só, um pãozinho francês. Eu acredito que hoje até passa de R$ 1, tá? Mas aqui entre nós. Aí aparece um que está mais necessitado que você. Aí você olha para aquela pessoa que, oh, você tem alguma coisa para me dar? Aí você pega aquele R$ 1 e tá ele. Você deu tudo que você tinha. E aquele pãozinho que você ia comprar no almoço, você não vai mais comprar, porque você deu tudo que você tinha. E aos olhos de Deus, é que Deus olhou. O que você tinha, você deu tudo. Você deu mais que qualquer um poderia dar R$ 10 ali, poderia dar R$ 100 para aquela pessoa, mas nos olhos de Deus você deu tudo. Você preferiu entregar o teu sustento ao teu próximo e confiar em Deus mais à frente. Irmãos, não está escrito, registrado aqui no livro, mas com certeza, você acha que Deus deixou desamparada essa viúva? Ou você acha que houve algum milagre na vida desta mulher? Não está registrado aqui. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu creio que houve um milagre na vida dela. Eu vou contar uma obra referente a isso, tá bom? Referente a isso. Irmãos, eu lembro que eu era criança. Tinha o quê, meu Deus? Acho que 15 anos, 14, adolescente, uns 15, 14 anos mais ou menos. Eu estava ali, perto da rua Teodoro Sampaio, ali bem próximo do Largo da Batata, que fala. E olha o que é a simplicidade, irmão. Eu tinha uma moedinha, irmãos, mas eu não sei mais nem falar, porque essa idade era outro dinheiro. Eu não sei falar, tá bom? Mas eu tinha uma moedinha e a gente vai aprendendo, né? E eu vi uma pessoa necessitada. E, na verdade, eu não tinha era nada. Eu achei essa moedinha. E eu fiquei feliz de ter achado essa moeda. E só que logo à frente, eu encontrei uma pessoa que era aleijado e pediu dinheiro, uma moeda. E eu dei aquela moeda que eu tinha achado. Irmãos, eu entreguei, fiquei sem nada. E ainda mais naquela época, irmão, naquela época não tinha dinheiro nenhum mesmo. Meu Deus, eu não lembro se eu dei uns 4 passos para frente, eu achei um dinheiro. 4 passos. Ali corria, andava muita gente. Quem lembra disso aí? Era cheio de gente ali, é muito corredor de gente. E eu achei um dinheiro.
Irmão, era muito mais do que aquilo que eu tinha dado para aquele aleijado. Olha o que é a mente humana. Ah, puxa vida, eu dei aquela moeda. Deus me preparou esse dia, eu vou dar lá, vou ganhar mais. Aí voltei lá naquele aleijado e dei aquele dinheiro que eu ganhei. Até hoje, né? Não vi mais nada. Aí eu aprendi com Deus não se negocia. Você viu como que Deus nos abençoa e a gente acaba errando na presença de Deus? Acaba errando. Então, irmãos, o que eu quis dizer com tudo isso? Que aquela mulher, assim que Deus fez comigo, que eu tinha achado uma moeda, dei para aquele aleijado, logo à frente encontrei um dinheiro, eu acredito, irmãos, mas eu não estou dizendo, porque isso aqui não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que Deus supriu a necessidade dessa mulher. Eu tenho certeza, Deus pode ter usado de uma pessoa para ir até a casa dessa viúva e suprir a necessidade dela, ou ela está andando na rua, Deus mostra para ela como Jesus mandou Pedro ir ao mar pegar o primeiro peixe, tirar da boca dele o starter. Não é verdade? Eu tenho certeza que Deus, ele cuidou daquela viúva. E também tenho certeza que Deus cuida de todos nós. Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Que como criança, eu até falo assim, puxa, até é vergonhoso. Mas é para a gente aprender. Com Deus não se negocia, tá bom? Não vamos com segunda intenção, não, que não tem. Agora, ele nos abençoa se o coração for puro, se o coração. Olha só, medite comigo. Eu já pensando, puxa vida, se eu coloquei uma moedinha, ganhei um dinheiro bem, muito mais, agora eu vou colocar lá, vou ganhar muito mais. Ah, que pecado, irmãos, que pecado. Mas eu louvo a Deus, porque Ele é tão bom de misericórdia. A gente pede perdão, aprende, nunca mais faz essas coisas. Tudo isso a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus. Então, é isso que o Senhor nos dá hoje. Nós terminamos Marcos capítulo 12. Na quinta-feira, com a ajuda de Deus, nós vamos ler Marcos capítulo 13, tá bom? Então, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para todos. Glória a Deus. Nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém.